Shalom, meus irmãos, bom dia, graça e paz sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua casa. Bom dia a você que está aí no teu trabalho, você que está aí, nas suas atividades matinais. Bom dia, eu sou o pastor Admilson e juntos nós vamos tomar esse café da manhã. A gente está dando o nome de Café com os Semeadores, Café com os Sacerdotes da Nova Aliança. Então, por favor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a esse café. Vamos juntos meditar na Palavra de Deus. É muito bom quando você e eu nos alimentamos diariamente com a Palavra de Deus. Então é hora de você passar essa mensagem para outras pessoas, é hora de você dividir essa mensagem com quem está perto de você, é hora de você buscar o Senhor em todo o tempo. Então vamos juntos estudar um pequeno texto. Esse café demora em média 10 a 15 minutinhos, se passar um pouquinho você me perdoa, mas a gente gosta de ser muito prático, muito rápido nas nossas colocações. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, onde fala do recenseamento do povo. Ou seja, o povo começa a ser contado, né? Davi, então, tem no seu coração de conhecer o seu exército, conhecer a sua força. Então, é como se Davi estivesse confiando no seu exército e não no Senhor. Então, todos nós temos alguns ponto fraco, vamos dizer assim. Todos nós, porque nós somos seres humanos. Bom dia, gente. Bom dia, Lu, Shalom. Bom dia, Alberto. Todos nós temos aquele ponto fraco. Alguns têm o ponto fraco da bebida, outros têm o ponto fraco de ser uma pessoa que sempre chega atrasada. Você conhece alguém que sempre chega atrasada? Alguns têm aquele ponto fraco que ela não é firme nas palavras, ela se molda com determinadas situações. Ora ela é contra aquela situação, ora é a favor. Depende do momento, depende da ocasião. Isso lembra até os políticos, né? Em época de eleição, eles falam abertamente, pregam muito bonito, mas na hora da prática, na hora que está ali envolvido com outras questões, acabam cedendo. Bem, nós somos assim, irmãos, e nós precisamos cuidar das nossas vidas, porque isso pode trazer consequências terríveis sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Nós temos que tomar esse cuidado. Você que é um adorador, você que é um abençoado, você precisa se policiar, porque muitas das vezes algum ponto fraco seu pode lhe trazer consequências. E foi o que aconteceu. Então, quem é que não tem assim um orgulho? Davi então estava no auge, no auge da caminhada, conquistando, vencendo. O Senhor era com ele, mas Davi começou a achar que era pela força do exército dele. E na verdade não foi pela força do exército, foi pela mão poderosa do Senhor. Então, se a sua vida está progredindo, prosperando, não é você. Reconheça que é o Senhor. Não é você que está conseguindo comprar as coisas, né? Claro que advém do seu trabalho, claro que advém de muitas outras questões, mas o teu coração tem que ser assim grato ao Senhor.
Você precisa dizer isso abertamente. Foi o Senhor quem me deu, eu conquistei isso por causa do Senhor, porque senão você fica achando que é você e é aí que mora o perigo. Sentir orgulho de algumas questões, né? Sentir orgulho, isso é muito bom. Você sente aquele orgulho, né? Que você mesmo fez com as suas mãos, mas você não pode esquecer de atribuir e dar glória ao Senhor, dar a honra ao Senhor. E aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, mostra muito bem como que Satanás age. Satanás, ele é terrível. Bom dia, tia Dita. Diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento ao povo. Davi disse a Joabe: vá, e outros comandantes do seu exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e traga-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorrendo todo Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com número dos homens de combate. E aí vem o relato do número, né, dos homens que poderiam combater, guerrear contra Israel. Davi teve muito tempo, a teologia nos diz que foi mais ou menos 9 meses de contagem. E alguns relatórios eram muito falhos, né? E Joabe também, o comandante de Davi, não estava gostando muito daquela situação, então ele descumpriu algumas ordens, né? E depois o próprio Joabe teve problema com Davi com relação a isso, mas não adianta. Satanás sabia que Davi era um homem orgulhoso. Bom dia, Josi, que saudade, shalom. Satanás, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E a pergunta é: você sabe qual é o seu ponto fraco? Se eu te chamar para você fazer uma corrida agora, né, de 20 quilômetros, você aceita o desafio ou esse é o seu ponto fraco? Então nós precisamos conhecer o nosso ponto fraco para que não venha a derrota sobre nós. Se eu sou uma pessoa que gosta de adiar as coisas, eu preciso mudar isso, porque é por aí que Satanás vem vem com uma sutileza que ele acaba entrando em nossos corações. É terrível, mas quando a gente abre os nossos olhos, a gente percebe que a gente já cometeu o erro, a gente já fez coisas erradas, e é terrível quando esse sentimento vem até nós. Então nós precisamos abrir nossos olhos, estarmos atentos quem nós somos. Será que nós somos uma pessoa de palavra? Será que somos uma pessoa que gosta de passar o dia todo na internet? Será que nós somos aquela pessoa que não gosta muito de fazer exercício? Então é por aí que o diabo ele entra, trazendo alguma coisa para fazer de você, mesmo com aquela falha que você tem, ser algo assim que você diga para você mesmo: ah, não, eu consigo levar a vida, eu consigo. Eu percebo que algumas pessoas, né, quando eu vou comprar pão, e eu sempre venho com alguma meditação, né, daquela padaria, eu vejo que as pessoas elas sabem que elas têm problema de bebida, mas elas não conseguem se controlar. Porque, primeiro,
Se o problema dela é uma bebida, então ela não teria que ir à padaria um horário desse. Mas a pessoa simplesmente se acha, né? Ela se acha poderosa, ela acha que não tem nada a ver. E eu já vi, infelizmente, eu já vi muitas pessoas que estavam lá bebendo logo cedo, eu digo uma talagada, né? Uma cachaçinha, logo cedo, logo pela manhã, e que já não estão mais lá. Ou seja, aquilo que nós estamos falando, a pessoa acaba não querendo se conhecer e por causa dessa situação de não querer se conhecer, o diabo consegue entrar nessa área e dizer para ela que não tem nada a ver. E aí essas pessoas já não estão mais no nosso meio. Agora, o exemplo ficou, Davi então se arrepende. Davi cai em si quando o relatório lhe foi entregue. Mas já era tarde demais, porque não há essa pessoa que cometa um pecado diante de Deus que não sofra as consequências. Todos nós plantamos, nós vamos colher. Isso se refere às coisas naturais e às coisas espirituais. Todos nós plantamos algo em nossa vida. E muitas das vezes somos levados pelo orgulho, pela avareza, somos levados por tantas coisas e isso traz destruição, destrói o nosso ministério, destrói a nossa vida, destrói a nossa comunhão com o Senhor. E nós precisamos ajudar essas pessoas. As consequências são terríveis. Davi perdeu, por causa dessa situação, Davi perdeu muitos homens na batalha. Homens de batalha, né? Davi perdeu muitos homens por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho, por causa da sua prepotência. Davi perdeu muita gente. E o que é interessante é que o Senhor ouviu a oração de Davi. Davi então se volta ao Senhor e se arrepende de todo o coração e diz: Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, esses homens não fizeram nada, fui eu que fiz. Davi começa a chorar, Davi se arrepende. Então está na hora de você se arrepender desse seu orgulho, dessa sua procrastinação. Está na hora de você se arrepender daquela vaidade exacerbada, daquele orgulho que acaba ferindo os outros e ultrapassando os limites, né, do orgulho normal que a gente sente. No versículo 17 diz assim: Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. E aí Deus ouve e a praga cessa. A praga cessou e o anjo do Senhor parou de ferir aquele exército, mas muita gente já tinha perdido a sua vida. E eu quero deixar essa mensagem, essa meditação para você, para que você conheça a ti mesmo. Você precisa se conhecer, porque quando você não se conhece ou faz vista grossa, se você não quer se conhecer ou faz vista grossa, é por aí que Satanás entra. É por aí que as pessoas mais entram e acabam te influenciando. E as consequências vêm sobre você, sobre as pessoas que estão perto de você. Que o Senhor levante pessoas como Joabe para nos alertar. Eu, nessa manhã, quero ser um porta-voz de Deus para você, para que você seja despertado, para que você fique em estado de alerta, o tempo todo em alerta. Quero orar por você nessa manhã, amém? Senhor Jesus, graças te damos por este dia, por tua bondade, pelo teu grande amor. Pai, toma cada um dos meus irmãos nas tuas mãos,
para que eles comecem a se conhecer e eles comecem então a se abrir, a orar e a falar contigo sobre seus defeitos, sobre seus medos, sobre os seus temores. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Tem misericórdia desta galera, desse povo que tem te buscado a tua face. Livra-nos, ó Deus, das tentações, livra-nos, ó Deus, desses males, livra-nos, ó Deus, para que possamos cada vez mais nos aproximar de Ti, com inteireza de coração, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, muito bom dia, Deus abençoe, que esse dia, que essa revelação traga luz às tuas indagações. Amém? Deus abençoe, shalom.